pessoa que eu vou chamar aqui agora é a primeira vez que que acontece isso aqui no PDA Tour e é muito bacana ver isso acontecendo. No 2, ela estava aí, sentada aqui, nos assistindo, acompanhando. A gente tinha se conhecido há pouquíssimo tempo, né? Ela veio, participou, né? Veio para as mentorias, começou a girar com a gente e ela tem um desafio, né? Porque ela vive na Espanha e os nossos horários são no horário Brasil. Então, a gente sempre entra na aula às 7, ela entra às 11, meia-noite, né? Depende do horário que está vigente, e sempre presente, sempre firme, sempre ativa, e é uma alegria ver alguém que no último estava sentado aí e está aqui no palco hoje, e que eu tenho certeza que vai arrebentar, porque ela fala de um tema que tem tudo a ver com o que a gente, não é o que a gente está falando, é o que a gente está vivendo aqui todos os dias, que é ambiente, que é estar no local certo com as pessoas certas. Então, para apresentar para a gente Mente Mestra, resultados extraordinários. Senhoras e senhores, palmas! Thelma Baniski! Boa tarde. Boa tarde. 2 vezes, né, Enzo? Aprendi bem, hein? Que bom ter vocês aqui. Que alegria para mim estar aqui hoje. Estou um pouquinho emocionada. E do que eu... Eu sou Thelma Baniski. Sou especialista em network e mastermind. E do que eu venho falar hoje para vocês? Como ter uma mente mestra e alcançar resultados extraordinários. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. E, antes de nada, eu quero parabenizar vocês por estarem aqui, porque eu sei, como disse a Inês, deixar os filhos em casa, vim passar esses 2 dias aqui. Quantos, né, de nós, aí vocês que saíram do Brasil, vieram para cá, isso prova que vocês já são uma mente esperta. Só o fato de vocês estarem aqui hoje, esses 2 dias. Muito obrigada por serem essa mente esperta, porque é esse tipo de pessoa como vocês que eu quero ter sempre perto de mim. E todos vocês receberam o lápis? Todo mundo recebeu o lápis? Bom, eu, enquanto pensava, eu dizia assim, esse lápis é um pouco mágico. Porque esse lápis, sempre que vocês pegarem ele, vocês vão lembrar desse momento. E nós vamos fazer um exercício para ativar a nossa mente, né? Se nós temos uma mente esperta, temos que ativá-la, porque depois de comer e tudo, temos que ativar um pouquinho a nossa mente. E eu peço para vocês pegarem o lápis, todo mundo tem o lápis? Queria fazer esse exercício. Se nós pegamos o lápis e colocamos ele em cima dos lábios, é difícil manter ele, né? Mas que cara nós temos? Cara de bravos? Não? De mal-humorados? Não é? Agora, se nós fazemos assim, nós temos cara de felizes. Isso é um estudo feito por um psicólogo alemão que se chama Fritz Strack. E ele fala que depende muito da forma que nós nos portamos diante das situações. E o que acontece quando alguém te dá aquela fechada no carro? O que acontece quando o que aconteceu hoje no almoço, né, Alisson? Aquele tipo de coisa que te tira do sério, que você fica mal-humorado. E você fala, será que vale a pena? Mas tem dias que a gente pensa assim, que a gente não pensa, né? A gente só reage. E
A próxima vez que acontecer qualquer coisa que te tira do sério, você vai pensar que você tem esse lápis e vai colocar ele entre os dentes. Por quê? Existe uma frase que diz que o importante não é o que aconteceu, e sim como você reage ao que aconteceu. Então, todas as vezes que acontecer alguma coisa que você pensa que não está legal, que te tira do sério, lembra do lápis, porque é uma forma de controlar as nossas emoções. E controlar as nossas emoções nos faz ter a mente esperta. E, agora que nós já brincamos um pouco com o lápis... antes, vamos colocar o lápis entre os dentes? Todos, entre os dentes? E vamos falar a seguinte frase. Pensem numa coisa que tira vocês do sério. Pensaram? Agora nós vamos falar assim. Você não vai tirar o meu bom humor. Eu sou maior que os meus problemas. Vamos lá? Você não vai tirar o meu bom humor. Eu sou maior que os meus problemas. Ótimo, na próxima vez já sabem. Se não tiverem esse lápis, imaginem que tem um lápis e reação de bom humor, de felicidade, que a gente vai ter uma mente mais ativa, mais esperta. E, já que ativamos a mente, vamos falar de como a mente funciona. Como essa mente funciona para chegar lá a ter essa mente mestra que eu falo para vocês. A mente, normalmente, nós vivemos como sonâmbulos no nosso dia a dia, né? No piloto automático, já falamos isso aqui vários dias. E como é isso? Como é essa mente adormecida? Ela é passiva, ela é reativa, ela é preguiçosa. A mente passiva, ela se sente vítima, ela reclama de tudo e culpa o destino e as outras pessoas disso. Quantas vezes nós já não pensamos assim? Quem nunca fez isso? Levanta a mão quem já fez. Todo mundo. Ela também é reativa. Ela sempre é reativa, ela tem essa emoção negativa, né? Essas emoções negativas que nós sentimos, o medo, a raiva, a tristeza, quando nós temos a mente adormecida. Não é o nosso caso, porque nós estamos aqui 2 dias e não temos a mente adormecida, mas nós já tivemos uma mente preguiçosa, essa zona de conforto, que a gente não quer mudanças, a gente rejeita as mudanças, né? A gente normalmente canta a música, né, Eli? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Pois isso não vai mais acontecer, ainda que seja muito gostosa essa música, já não vai mais acontecer, porque nós somos mentes espertas. O filósofo Heráclito dizia: não viva como se você estivesse dormindo. Ele dizia que, o que quer dizer essa frase? Que nós devemos acordar. E isso é uma coisa que já está acontecendo com a gente. Quantos assuntos foram falados aqui e quantas coisas nós aprendemos nesses 2 dias. E quando a gente fala quando a gente fala da mente esperta, eu gosto muito de falar que a palavra principal nossa é a experiência, porque a vida é feita de experiências. E do que nós e o que significa a palavra experiência? A palavra experiência é algo que você viveu, realizou, sentiu ou sofreu uma ou mais vezes na vida. É alguma coisa que aconteceu. E essa experiência é o que dá, né? A gente fala assim, eu vivi, o que eu estou vivendo hoje aqui é uma experiência incrível. E agora eu passo. Falamos da mente adormecida, agora falamos da mente esperta. Essa mente que vocês já têm, ela é diferente da mente passiva, ela é ativa. Ela é diferente da mente reativa, ela é proativa. E a mente esperta, ela é diferente da mente preguiçosa, ela é diligente. A mente ativa, ela se sente responsável,
autoconfiante, ela é comprometida e decidida no que ela faz. E a mente esperta, quando ela está proativa, ela tem clareza e tem controle das suas emoções. Tem uma frase que o Alisson fala, sobre clareza, que é do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que, como é, Alisson? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente isso que nós temos que ter. Clareza de onde nós queremos chegar para alcançar o sucesso. E também, para ter essa mente proativa, nós temos que pensar em controlar as nossas emoções. Por isso, sempre lembrem do lápis, né? A mente esperta sempre também tem que ter o controle das emoções. E ela também é diligente. Ela gosta de viver novas experiências. Ela é perseverante. Ela aprende tanto dos seus erros como dos seus acertos. E essa menina sou eu, quando tinha 7, 8 anos. E eu tive que mudar de escola quando eu tinha essa idade. E no primeiro dia de aula, nesse ano, 1985, meu pai foi me buscar na escola. E ele falou, e daí, filha, como é que foi? E eu disse, pai, nessa escola aqui, eu só vou tirar nota 11, porque 10 para mim é pouco. Confiante eu, né? Mas eu sempre fui essa pessoa que não me conformei com o 10. Eu queria mais. E sempre busquei esse mais. E essa menina que buscava o 11 sempre teve essa vontade de saber mais. E sabe o que acontece com as pessoas que têm a mente esperta? Elas são atraídas por empreendedorismo. Por isso eu disse, todos que estamos aqui já somos mentes espertas. E o que é o empreendedor? O empreendedor é essa pessoa que tem uma ideia inovadora. Ele materializa essa ideia. Ele assume os riscos e não mede esforços para concretizar esse projeto que ele acredita apaixonadamente. Não é assim que nós acreditamos quando a gente tem a nossa ideia inovadora e empreendedora? Mas o empreendedorismo tem uma parte que não é muito legal. E essa parte é a solidão do empreendedor. Eu tenho o meu círculo de amigos empreendedores e eu sempre que posso faço uma pergunta para eles. E eu perguntei, eu disse assim, qual é a tua dificuldade? Qual é a tua maior dificuldade no empreendedorismo? E eles me disseram, a maioria deles, como 90%, disse assim, é a solidão. É não ter pessoas com o mesmo nível de pensamento que eu. De não estar com pessoas de que têm essa mesma capacidade de pensar nas coisas que eu penso. Eu queria tanto encontrar a minha turma, chegar lá e só ter pessoas que falassem as mesmas coisas que eu falo, tivesse as mesmas ideias que eu tenho, e que quando eu falasse de alguma coisa, que elas entendessem o que eu estou falando. É o que o Alisson falou quando vai visitar a família, né? A gente tem que separar muitas vezes. Mas você já pensou que bom seria você chegar num lugar que tem pessoas que estão no mesmo nível de pensamento que você? A Sandra e a Nádia sabem mais ou menos do que eu estou falando. Mas a solidão teve um momento que ela bateu muito forte na minha vida e eu fui buscar aonde eu podia encontrar pessoas assim. E foi quando eu encontrei os grupos de network. E os grupos de network são muito legais, porque a gente encontra pessoas interessadas no seu negócio e pessoas interessantes. Mas, como eu sou aquela menina que queria uma nota 10, que queria nota 11, não queria nota 10, o networking chegou o momento que ele era pouco para mim. Ele era 10. Foi a experiência mais incrível da minha vida. E eu aprendi a falar em público. Eu aprendi a criar histórias
né? Naquele momento, aquele 1 minuto, aguentar 1 minuto, você fazer a tua apresentação, contar uma história em 1 minuto, você vender o teu peixe em 1 minuto. Isso que a gente faz lá, todas as semanas. E eu fiz muitos amigos, porque para mim era muito difícil estar na Espanha, não falar o idioma perfeitamente, que era o que nós falávamos outro dia. E foi um desafio muito grande na minha vida. Mas eu venci. O networking me trouxe grandes amigos. E amigos que não são da minha cultura, da nossa cultura brasileira. Fui muito bem recebida e sou lembrada até hoje lá. Até hoje, já fazem 4 anos que eu saí, e as pessoas, quando eu encontro elas na rua, elas ficam: quando você vai voltar? Você faz muita falta. E eu sei que faz falta. Porque a gente tem que se dar valor, né? Bem, voltando à mente mestra, o criador da mente mestra, vocês já ouviram, né, do Mastermind, foi Napoleão Hill. Ele é a gente que é de Mastermind sempre fala, ele é o pai do Mastermind. E ele diz essa frase: quando 2 mentes se reúnem, elas sempre criam uma terceira mente. Mas eu, como sou essa que não me conformo, eu sempre tive que dar uma modificadinha nessa frase. E eu digo que quando as 2 mentes espertas se reúnem, sempre criam uma terceira mente. Porque se essa mente for uma mente dormida, ela não vai criar uma terceira mente. E o que é a terceira mente, Thelma? Pois é, a terceira mente é que quando 1 ou 2 ou mais de 2 pessoas se unem com ideias, com objetivos de ajudar o outro e ajudar a si mesmo, elas acabam criando uma terceira mente. Agora vamos falar. Eu queria fazer outra interação com vocês, e eu queria que vocês pensassem em uma palavra, algo que vocês precisam, pode ser tanto no pessoal como no profissional. Qualquer coisa que vocês precisam. Pensaram? Agora me digam. Vânia, me diga alguma coisa. O que você pensou? O que você precisa? Precisa de coragem. Alguém aqui pode ensinar a Vânia a ter mais coragem? Alguém tem alguma ferramenta, alguma coisa para ensinar a Vânia a ter mais coragem? Eu tenho certeza que sim. Sim? Oh, Alisson, aí eu já... Alisson, você não conta. Olga, o que você pensou? Alguém pode ajudar a Olga a ter ação? Tem alguma ferramenta? Olha, agora já começou a aparecer, agora começaram a se soltar. Mateus. Foco. Alguém pode ajudar o Mateus? Olha. Inês, o que você pensou? Disciplina. Alguém pode ajudar a Inês a ter disciplina? Olha aí. Agora vocês já sabem. Isso que nós fizemos aqui, agora, nós acabamos de formar uma terceira mente. Porque essas pessoas precisam de algo. Essas pessoas precisam, todo mundo precisa de alguma coisa e sempre tem alguém que pode ensinar. Mas isso é a terceira mente, ainda não é a mente mestra. A mente mestra é um grupo de pessoas de mente esperta e empreendedora como nós, mas que fazem reuniões periódicas, regradas e sistemáticas para formar uma terceira mente estável e poderosa. Essa é a mente mestra. Nós formamos uma terceira mente, mas nós vamos sair daqui e vai cada um para o seu lado. No próximo sábado e domingo nós não vamos estar juntos. Mas não seria maravilhoso se nós estivéssemos juntos todas as semanas? Não, Inês? Não é esse ambiente que você quer estar? Seria maravilhoso que a gente estivesse junto todas as semanas.
Esse é o poder que tem o Mastermind. Que todas essas pessoas possam ajudar você no momento que você precisa de algo. Esses são as pessoas que já passaram pelo meu Mastermind, algumas ainda estão, e são empresários brasileiros que estão por todo o mundo. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa que se chama Telmaster, né? O Mastermind da Telma. E essas pessoas me ensinaram, nós nos ensinamos muitas coisas mutuamente, muitas coisas. E foi aí que tudo começou. Foi essas pessoas que acreditaram na minha ideia do Mastermind. E nós já traçamos muitas coisas juntos, muitos objetivos, alcançamos muitos objetivos. Mas sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas têm um triplo compromisso. Por quê? Porque elas participam ativamente das reuniões. Elas dividem as experiências, as suas habilidades, as suas aprendizagens, e elas procuram o desenvolvimento, não só o delas, o de todos os que estão ali. E isso é que faz a coisa mais bonita. Eu sempre digo que não existe crescimento profissional sem antes ter crescimento pessoal. Não vamos ser melhores profissionais se antes não formos melhores pessoas. E isso é uma coisa que a gente tem que gravar muito bem. Por isso que todas as vezes que nós falamos aqui, que a Marília, a Alba falaram sobre autoconhecimento, e o autoconhecimento é o princípio de tudo, para sermos melhores pessoas. Juntar a outros te faz acelerar. E é o que acontece nos grupos de Mastermind. Você se junta com pessoas e você tem que manter aquele nível, né? Aquele nível de tudo. Aí eu digo, se nós somos 20 pessoas aqui nessa sala, mais ou menos, e eu vou ser bem generosa com a gente, Alisson, nós temos 30 anos todos. Ai, que bom. Os mais novos que não me perdoem, os mais novos que me perdoem. Mas imaginem que se vocês fizessem parte de um Mastermind agora, a empresa de vocês teria 600 anos de experiência. Aqui nessa sala, agora nós temos 600 anos de experiência ou mais. Mas vamos deixar em 600, que eu acho que é um bom número. Que empresa tem 600 anos de experiência? Pouquíssimas, né? Que a gente vê que tem 600 anos de experiência que ainda permanece. Hoje em dia, no digital, menos ainda. Esse é o lema do Telmaster. Divida para multiplicar. Divida as suas experiências para multiplicar os teus resultados. Lembra que eu falei sobre experiências? Que a experiência é tudo na vida? Pois se você não divide ela, como você vai multiplicar? Aí você fala assim, mas Thelma, o que eu encontro num Mastermind? Pois no Mastermind você encontra tudo isso aí, ó. Consultoria, assessoramento, é um curso. Tem dia que é uma mentoria. Tem dia que é uma chuva de ideias. Tem dia não. Todos os dias são networking. Aí dá para ver a diferença entre o Mastermind e o networking, porque o networking era só networking. Ainda que a gente tenha toda aquela coisa de fazer as reuniões de fora, né, o um a um e tudo isso, mas o networking dentro do Mastermind é tão potente como nos grupos de networking. Só que tem essa pimenta, né, essa coisa a mais. E também, na maioria das vezes, quase todas as semanas, nós fazemos uma terapia em grupo. É como se estivéssemos fazendo uma terapia. Porque sempre tem alguém que precisa de alguma coisa e as pessoas estão numa total harmonia pela convivência de todas as semanas, que, de repente, um fala, eu queria falar uma coisa, aconteceu tal coisa e tal comigo, não sei o quê. E outra pessoa já fala assim, ei, eu estou precisando disso aí também. Você fala assim, mas como?
como? E, de repente, outra pessoa fala assim, não, eu também preciso, eu também preciso, eu também preciso. Ou eu estou passando por isso, às vezes, coisas pessoais, que existem pessoas que estão passando pelo mesmo problema e outros não sabem. E na hora que a gente faz um update, né, para contar como foi a nossa semana, sempre aparecem essas coisas. Aí você vai dizer assim para mim, mas, Thelma, eu não posso ajudar nem ensinar nada a ninguém. Ah, eu não aceito. Eu não aceito. Eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Eu tenho certeza. As pessoas que se resistiram a subir no palco, na hora dessa apresentação de 3 minutos, elas não confiavam que elas tinham alguma coisa para ensinar. E elas subiram aqui e deram um show. E eu queria dizer para vocês que o teu oceano pode ser o raso de alguém. Essa frase é uma frase que me tocou muito o dia que eu li ela. E também, um dia, conversando com o Alisson, ele falou para mim, as pessoas não querem comprar, elas querem comprar de você. Elas querem ouvir o que você tem para dizer. Ontem mesmo o Fábio falou exatamente a mesma coisa aqui. As pessoas querem ouvir de você. Todo mundo sabe, né? As coisas de desenvolvimento pessoal a gente sabe, a gente escuta todos os dias, mas tem dia que você escuta exatamente aquilo. Parece que tem uma pessoa que fala exatamente como você precisa ouvir. Então, isso, imagina você poder dar isso para outras pessoas dentro de um grupo de mastermind. Cada mente tem uma especialidade, o que te faz fora do comum, o que te faz uma pessoa notável, o que te faz uma pessoa diferente da outra. E existem pessoas que têm uma inteligência física mais aguçada, outras têm uma inteligência emocional mais aguçada, e outras têm uma inteligência mental e outras espiritual mais aguçada. E é essa harmonia dessas inteligências que fazem que seja tão bonito essas reuniões de mente mestra. E, para ilustrar isso, eu quero contar uma história do primeiro mastermind que eu participei. Um dia nós estávamos lá e uma menina, na hora do pitch, a gente sempre faz um pitch para desenvolver a oratória, para a gente dar aquele pitaco no pitch do outro. Olha, melhora isso, melhora tal. E ela, na hora do seu pitch, disse assim, pessoal, hoje eu vou me despedir, porque eu não vou mais vir nas reuniões. Todos ficamos chocados. E ela disse assim, eu não posso mais esperar que as coisas aconteçam. Eu deixei a minha formação, eu não gosto de trabalhar na minha profissão de formação, mas eu acreditei nessa ideia tão apaixonadamente, mas agora já não dá mais para esperar que as coisas aconteçam. E foi tão automático nesse momento a ideia de todo mundo, ninguém falou nada. Isso que era online. Imagine se fosse presencial, que todo mundo já se dá aquela olhadinha. Foi online e, de repente, um já falou assim, eu não vou deixar você desistir da sua ideia. E, nesse momento, todo mundo se uniu. E nós impulsamos essa pessoa. Na próxima semana, ela entrou na reunião. Ficamos assustados, assim, ela veio. E ela disse, na hora do pitch dela, o meu pitch, eu só quero agradecer. Porque em uma semana eu tenho a minha agenda cheia. Graças a vocês. E tem mais. Na reunião que a gente faz, cada 30 dias, para falar sobre os objetivos, né? Todo mundo quer alcançar algum objetivo econômico. Ela chegou e disse, eu já alcancei o meu objetivo para o próximo mês. E foi sensacional. Porque o que aconteceu? Nós éramos pessoas totalmente diferentes, mas pessoas cada uma com a sua inteligência. E nós nos unimos para colocar ela para frente e ela conseguiu impulsar o seu negócio. E o que nós detectamos? Que essa pessoa,
ela não só precisava de apoio, ela precisava entender mais sobre negócios. Ela sabia muito sobre o seu negócio, mas ela não sabia sobre negócios. E então, cada um que se reuniu com ela durante a semana falou um pouco sobre a sua experiência, né, sobre a sua dificuldade. E é isso que acontece, porque quando outra pessoa divide com você o que ela já viveu, você vê que é um processo, né, Alisson? É um processo que a gente tem que passar. Todo mundo vai passar por esse processo de empreendedor. Ainda que você queira passar do passo 1 para o 45, existe um processo. Eu posso escolher pular alguns, mas existe um processo. E foi muito, muito gratificante mesmo, toda essa história. Vocês já pensaram que quando você tem uma ideia e, de repente, você conhece uma pessoa que fala assim, nossa, essa pessoa teve a mesma ideia que eu. E ela foi lá e deu certo e triunfou e eu desisti. Por que eu desisti e ela deu certo? Porque ela teve alguém que apoiou ela. Ela teve algo que apoiou ela e que não deixou ela desistir. E é isso que acontece no Mastermind. Exatamente nessa história que eu contei dessa menina. Porque é uma mágica. É como se fosse uma mágica. Essa mágica que acontece é muito, muito bonita, porque ela é um presente. E esse presente de participar de um mastermind faz você arriscar, empreender ações e inovar. Porque as pessoas te dão esse empurrão que você está precisando para fazer essas coisas. É um presente que a gente tem, que a gente ganha quando está lá dentro. Mas nem tudo são maravilhas. Existem os seus desafios. Sem desafios, não tem sucesso. E quais são os desafios para a gente ter esse sucesso numa mente mestra? A mente mestra, ela te autoexige. Ela te autoexige essa melhora. Você tem que ser melhor cada dia. Porque você tem que evitar voltar naquela mente adormecida que eu falei lá no princípio. E esses desafios são 6. O primeiro desafio é o desafio da identidade. O desafio da identidade, você tem que definir os seus valores, né? Os valores que você quer, e ter um modelo. Como você quer ser. Modelar, né? A gente sempre fala de modelar alguém que a gente admira. E essa é a identidade que a gente tem que ter. É um dos desafios para você pensar em alguém. Puxa vida, eu tenho que ser igual àquela pessoa. Quando eu estiver lá dentro do Mastermind, eu vou ser aquela pessoa. O outro desafio é o desafio operacional. Você tem que ter recursos para resolver problemas. Não só os teus, né? Porque os teus se resolvem no dia a dia. Mas como você vai ajudar o problema do outro? Por isso, a gente sempre tem que estar se formando e buscando esse desenvolvimento. O desafio econômico é que deixar que nossos negócios sempre sejam rentáveis e inovadores. Não deixar ele cair em nenhum momento, manter o nível, né, dele. O outro desafio é o desafio lógico. É desfrutar, ensinando, aprendendo e progredindo. Depois vem o desafio socioafetivo. É você saber dar um apoio emocional num contexto de aprendizagem. Uma coisa é você dar um ombro para um amigo. Outra coisa é você dar o ombro e falar para ele com todo amor, carinho e empatia que ele tem que fazer tal coisa. Não é? Não, você faça isso. Porque eu já passei por isso e eu sei que vai acontecer isso, isso, isso. E você, do outro lado, também tem que ter a mesma percepção. E dizer assim, eu vou fazer o que essa pessoa está falando. Porque ela já passou por isso. E vai ser o melhor para mim. Depois é o desafio do compromisso, que eu acredito que é um dos mais difíceis. Ser pontual e nunca faltar.
as pessoas falam assim, eu vou quando eu puder. Ah, não. Não, 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 não. Não é para quando você tem uma hora livre. Ah, hoje eu estou livre, eu vou entrar na reunião. Aí não vai dar certo. Por quê? Porque as pessoas vão se sentir que você está se aproveitando delas. E a coisa não é assim. As meninas do networking sabem, né? A gente tem que dar para receber, né? Bem, tem uma história do Tony Robbins, que eu ouvi que o Tony Robbins conta, e me tocou profundamente, porque ele foi visitar um exército lá nos Estados Unidos, e os soldados, né, desse pelotão, eles tinham um treinamento muito exigente, um treinamento de alta performance. E o general do pelotão perguntou para o Tony assim, Tony, o que acontece com... Porque eu vejo que é uma coisa que se repete muito. Quando eles saem, né, quando eles deixam de servir, eles não integram o que eles aprenderam aqui. Eles têm um treinamento incrível, são pessoas de alta performance, mas quando eles saem daqui, eles se tornam pessoas medíocres. Por que acontece isso? E o Tony disse assim, sabe o que acontece? Que quando eles saem daqui, eles já não vivem esse ambiente. Eles já não vivem esse ambiente de cobrança. Eles já não vivem esse ambiente do compromisso de estar lá na hora certa. Eles já não vivem o compromisso de ser a sua melhor versão. Porque sem desafios e fora do ambiente, nós deixamos de crescer. E a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês aqui é: participe de uma mente mestra, onde você pode dividir o seu melhor e multiplicar seus resultados extraordinários. Muito obrigada.